Este garoto tem sérios problemas de saúde mental e, não importa o quanto a mãe cuide dele, ele sempre encontra um novo jeito de se machucar. Ele é obcecado pela ideia de que se suportar dor suficiente, vai desbloquear alguma habilidade especial ou algo do tipo, o que, obviamente, é totalmente errado. Nem pense em tentar algo assim em casa. Sério, não estou brincando. Então não é surpresa que, ao crescer com essa crença maluca, ele acabe em um hospital psiquiátrico junto com vários outros sujeitos problemáticos. Cada um deles é obcecado por alguma loucura e age de acordo, tornando a vida da equipe médica um verdadeiro inferno. O nosso cara é o mais insano de todos, então ele é colocado em uma sala especial, destinada aos pacientes mais fora de controle. É lá que ele conhece um sujeito específico que gosta de infligir dor nos outros. Um dia, nosso protagonista, Fan, e seu amigo Jung têm uma ideia genial: enrolar Fan em fios e ligá-lo à eletricidade. Ele é eletrocutado como um frango. Por sorte, uma ambulância chega a tempo e leva os dois. O médico se mata de trabalhar para salvar Fan, xingando sem parar esse lunático que vive voltando ao hospital. De alguma forma, a cirurgia dá certo e o estado de Fan se estabiliza. O médico finalmente sai para descansar, mas Jung aproveita a chance para entrar escondido novamente. Quando Fan pede ajuda mais uma vez, Jung o apunhala com dezenas de agulhas usando seu tal método universal. É aí que o corpo de Fan finalmente não aguenta mais e seus batimentos caem instantaneamente. Os médicos correm para salvá-lo. O médico-chefe nem tem tempo de terminar a refeição. Ele tinha acabado de salvar esse desgraçado e achou que Fan não voltaria a se machucar. Mesmo assim, fazem de tudo para salvá-lo. Afinal, eles já fizeram isso 48 vezes. E é nesse momento que o sistema do homem mais forte é ativado. Ele aprimora o corpo de Fan. Agora, quanto mais dor ele suporta, mais poderoso ele fica. Do lado de fora do hospital, o Wong espera com a ambulância. Fan supostamente está bem agora, e Liu decide levá-lo sozinho, deixando Jung para trás. A enfermeira entrega a Fan uma máscara, dizendo que a pessoa que fez a cirurgia pediu para entregá-la a ele. Wong fica chocado ao ver o símbolo do fogo escrito por toda a máscara. O diretor reza para que os pacientes insanos não voltem, mas suas preces são rejeitadas imediatamente quando ele vê a ambulância chegando. Wong puxa a maca e cai de joelhos, admitindo que esses pacientes estão deixando seus médicos precisarem de tratamento psicológico. Em seguida, Wong segura o ombro de Shai, dizendo que cuidará melhor deles, deixa os pacientes com as macas e vai embora correndo com a ambulância. Ela se vira desanimada para os pacientes mentais e pergunta como eles estão se sentindo. Ambos parecem bem. Eles são levados para o quarto 666, onde são amarrados com força. Jung fica inconfortável enquanto Fan treina sua mente. A voz em sua cabeça o ensina e ele se sente mais poderoso. Eles percebem que ambas as habilidades, eletricidade e nível universal, funcionaram. Agora querem tentar o método do martelo. Do lado de fora do hospital, o diretor fica de olho neles, percebendo que estão estranhamente calmos. Os assistentes sabem que os dois planejam usar um martelo, mas felizmente não há nenhum martelo ali. Shai vai embora achando que tá tudo sob controle, mas as coisas estão prestes a sair do eixo, já que um psicopata inteligente e forte está prestes a se unir a outro para virar mais uma dor de cabeça para Wong. À noite, uma garota caminha por um beco escuro quando percebe que está sendo seguida. Ao se virar, ela vê um monstro que a ataca, com sangue esparrando por toda parte. De volta ao hospital psiquiátrico, Fan alcança um avanço e seu corpo se rasga. Ele caminha até Jung e sua primeira pergunta é: onde está a cueca do herói? Mais tarde, à noite, um homem está consertando a fiação quando sente uma mão agarrá-lo por trás. Ele se assusta, pois já ouviu rumores de que duas almas assombram o local. Ao se virar, Jung quase perde o controle. Ele tenta se acalmar, mas Jung parece um fantasma para ele. Ao reconhecê-lo como paciente do quarto 666, fica mais preocupado em salvar a própria pele enquanto nosso garoto rouba um martelo. Jung pede desculpas e o homem deseja nunca mais vê-lo. Ele suspira aliviado, mas ao conferir suas coisas, percebe que o martelo sumiu. De repente, houve um barulho vindo do quarto 666. Ele vai ver o que está acontecendo e encontra nosso herói sendo martelado. Jung olha para ele e o homem sai correndo por sua vida. Enquanto isso, o sistema o notifica de que o treinamento corporal foi concluído e que agora ele pode aprimorar uma parte do corpo, com opções insanas na lista. O mesmo homem agora está sendo arrastado pela equipe, gritando que há sangue por toda parte no quarto. Mas quando entram no local com o diretor, não há sinal algum de violência. O homem não acredita no que vê. Não há uma gota de sangue. O diretor fica um pouco desconcertado, mas garante que foi apenas imaginação
imaginação dele. O homem chora e implora pelo martelo de volta, mesmo que paguem mais. A menos que Shai dobre o pagamento, ele não voltará. O diretor se vira para Shai e pede que devolva o martelo. Shai nega ter o martelo, mas há um volume estranho em sua virilha. Não é o que você está pensando, é literalmente um martelo. Ele o puxa para fora e pede que tirem de sua mão. Tremendo, lindo, ninguém tem coragem de se aproximar. Até o diretor fica com medo, pois ainda não quer encontrar seu Deus. Mesmo com o coração disparado, ele decide pegar o martelo da mão do garoto. Ele entrega o martelo ao homem, que percebe que o diretor está suando excessivamente. Mais tarde, à noite, os noticiários informam que os monstros estão se tornando um problema e que os Elite Four estão enviando ajuda. 2 homens insanos internados em um hospital psiquiátrico afirmam que a repórter é a esposa e filha deles. Eles se abraçam, chorando, presos à ilusão de que são parentes. A repórter também anuncia que Leon Jung está sendo recrutada, e Jung se pergunta se Shai a conhece. Nosso herói acha que se trata de sua namorada, o que chega até a deixar seu amigo em dúvida. Em seguida, surge uma notícia urgente pedindo para que os civis permaneçam em casa, pois um monstro foi visto nas ruas. Por outro lado, Shang Ying está confiante de que eliminarão um monstro do tipo cachorro em pouco tempo. Seu esquadrão decide agir em uma missão secreta, certos de que conseguirão derrotá-lo e receber elogios tanto da população quanto do governo. O canal de notícias informa que a data é 29 de fevereiro, mas Jang discorda, achando que hoje é 7 de março. Shai se pergunta se o relógio dele está errado, mas Jang insiste que o seu é de luxo. Então, outro homem insano aparece dizendo que pode consertar o relógio, já que foi comprado na loja dele. Ele o conserta imediatamente e Jang agradece. Mais tarde, Jin chora achando que foi enganado, pois o relógio quebrou novamente. Nosso garoto lhe entrega um pouco de chocolate quente para confortá-lo, enquanto admite que a garota em sua mente voltou a falar com ele. Ela disse que agora ele pode abrir o mundo imaginado. O tempo do mundo real parou, e só voltará a correr quando ele concluir sua missão no mundo imaginário. Sua missão é ajudar os herdeiros do fundador Shen Shu, conforme pedido por Leon Jung, a pararem de sofrer bullying na escola. O alvo da missão é Yang. Ele fixa sua consciência diante de um espelho em um quarto luxuoso. Por ser homem, seu primeiro pensamento é explorar o ambiente, pois acreditava ser uma garota, mas é interrompido quando sua mãe entra no quarto. Ele percebe que na verdade é um garoto vestido como menina. Seu nome é Yang. Depois ele se arruma e toma café da manhã com a mãe, que a tranquiliza dizendo para não se preocupar com a escola. Enquanto ela orienta sobre como se concentrar, ele despeja todo o leite na vasilha e come tudo, chamando aquilo de uma sopa deliciosa, deixando a mãe completamente abalada. Ele sai de casa observando como tudo parece tranquilo. A mãe pede que ele vá para a escola. No ônibus, ele vê uma garota com dificuldade e cede seu lugar para ela. Em seguida, entra no ônibus um colega de classe chamado Jang Ha. Ele fica furioso ao perceber que Yang não guardou o lugar para ele. Mesmo ameaçando espancá-lo, Yang não recua, o que deixa Jang desconfortável. A garota explica que Yang cedeu o assento para ela, o que enfurece ainda mais Jang, que está prestes a bater no nosso garoto. De repente, um homem aparece com uma faca de açougueiro, ameaçando matar todos. Ele tenta atacar a garota, mas nosso herói impede o golpe, segurando a lâmina com a própria mão. Ele confronta o homem, perguntando por que quer matar todo mundo. O agressor grita para que ele solte a faca, mas nosso garoto, com coragem, ordena que o homem solte primeiro. Assustado, o homem solta a faca. Com uma voz grave, nosso herói exige uma resposta. A ambulância e a polícia chegam, e o homem fica aterrorizado ao ver nosso garoto se aproximando. Ele implora para que fique longe. Enquanto isso, Jang, o valentão, também fica com medo quando Yang se aproxima. Eles se reapresentam e apertam as mãos, a de Yang ainda suja de sangue. A enfermeira faz o curativo e admira a força de Yang, dizendo que qualquer outra pessoa estaria gritando de dor com o ferimento aberto daqueles. Ele explica que encara a dor como uma forma de treinamento e que sua mente forte é suficiente para afastar qualquer dor. A enfermeira acha o comportamento dele bastante estranho. O homem é preso e, ao ver nosso herói, volta a ficar apavorado. Ao ir embora, um policial elogia a bravura de Yang e diz que entrará em contato com a escola para reconhecê-lo oficialmente. Nosso garoto mal reage e segue seu caminho, já atrasado para a aula. O policial sugere que ele tire o dia de folga por causa do ferimento, mas ele responde a mesma coisa que disse a enfermeira, deixando o agente surpreso. Para ele, a dor é um método de treinamento. Ao chegar à escola, Yang pensa em como Jang seria um bom professor ali e entra. Ele vai até a sala de aula e se senta em sua carteira. Um pensamento o invade. Sua mãe verdadeira se preocupava com ele, porque ele era considerado um psicópata e não podia frequentar a escola como as outras crianças. Ele é tirado desses pensamentos quando uma garota se aproxima e enfia um lápis em seu braço, dizendo que ele passou dos limites. Ela tem certeza de que ele vai chorar, mas para sua surpresa, ele não reage. Ela empurra o lápis ainda mais fundo, mas para nosso herói, aquilo é apenas uma brincadeira comum, como as que seus companheiros mentais costumavam fazer. Tentando machucá-lo ainda mais, ela força o lápis com mais intensidade, mas ele continua sem reação. Então, ela puxa o lápis e o
o sangue espirra. Ao ver o sangue, ela entra em pânico e sai correndo chorando. O amigo de Jang diz que Yang assustou a namorada dele e que deveriam lhe dar uma lição. Porém, quando Yang se aproxima, Jang o trata com educação, por medo, achando que ele não bate bem da cabeça. O amigo fica surpreso com a atitude de Jang. Mais tarde, a professora entra na sala e aplica um teste sobre um poema. Ela é conhecida por seu temperamento explosivo e toda a turma tem medo dela. Então, ela pede para Yang recitar o poema, mas ele calmamente admite que não o estudou, deixando todos de boca aberta, já que ninguém jamais teve coragem de responder assim a ela. A professora sente de repente um arrepio, pois seu sexto sentido o alerta de que algo está errado. Yang pergunta educadamente se pode se sentar. A professora fica paralisada, percebendo que o que mais a incomoda é o sorriso dele. Mesmo assim, ela permite que ele se sente. Mais tarde, Yang agradece calmamente, enquanto os alunos ao redor ficam chocados, não acreditando que dessa vez a professora o deixou escapar tão facilmente. A aula chega ao fim e a professora dispensa todos. Depois disso, Yang está prestes a colocar uma chave na tomada, quando Yang-Shu Tiang surge de repente por trás, gritando e perguntando o que ele fez com seu amigo Jang-Ha e com a professora. Ele o segura e o ameaça, mas Yang explica com toda calma que a corrente elétrica pode estimular o corpo humano, ajudando-o a ficar mais forte. Ao ouvir isso, Shu fica atônito e o desafia a fazer. Yang aceita o desafio e o choque vem literalmente. Os dois são atingidos pela corrente elétrica. Yang sente a descarga, mas age como se nada tivesse acontecido. Outro aluno se pergunta se Yang-Shu conseguiria dançar daquele jeito e até pede que o ensine. Animados, os estudantes começam a se tocar uns nos outros, mas logo todos levam choques, caem no chão e ficam inconscientes. E tudo isso acontece por causa do nosso protagonista. Yang puxa a chave da tomada e pensa que a amperagem é fraca demais, então o treino não foi eficaz. Em seguida, ele olha para os alunos caídos no chão e supõe que eles desmaiaram por estudarem demais. Depois disso, Yang vai ao banheiro. Enquanto isso, o professor de matemática caminha em direção à sala de aula e fica em choque ao ver vários alunos desacordados. Diante da cena, ele liga às pressas para o serviço de emergência, dizendo que muitos estudantes desmaiaram dentro da sala. Yang volta do banheiro e olha pela janela, percebe as ambulâncias e se pergunta por que tantos alunos desmaiaram em tão pouco tempo, pensando consigo mesmo que o ensino médio é realmente assustador. Mais tarde naquela noite, descobre-se que todos os alunos da turma 12A2 levaram choque, exceto Yang. Seguindo em frente, uma garota está escondida atrás de uma árvore e chama Yang nervosamente. Nosso protagonista a percebe. A garota sai devagar, segurando algo na mão. Antes que consiga terminar, Tang Ji avança de repente e arranca a carta dela. Ele ri e diz que é uma carta de amor, afirmando: com certeza é para o Yang. Outros colegas se juntam, gritando e zombando, enquanto o colega número 1 e o colega número 2 entram na provocação. Tang Ji segura a carta, piorando a situação. A garota tenta recuperar a carta, mas antes que Tang Ji possa reagir, Yang a toma rapidamente de sua mão. Furioso, Tang Ji o desafia. Se Yang ler a carta em voz alta na frente de todos, ele o poupará por hoje. Yang olha para a garota e pergunta com gentileza se ela quer que ele leia. Ela nega. Tomado pela raiva, Tang Ji bate o punho contra a árvore ao lado e exige novamente que ele leia. A garota implora para que Yang leia, só para que ele não apanhe. Mesmo assim, ele não dá ouvidos. Isso enfurece ainda mais Tang Ji, que grita dizendo que Yang ousa desafiá-los. Um dos colegas avança, provocando Yang e perguntando o que ele pretende fazer. Yang simplesmente ergue o punho e acerta a árvore com um único golpe. A árvore racha, se parte e cai no chão. Na entrada da escola, dois alunos correm até um professor dizendo que Tang Ji está intimidando Yang diante de todos. O professor corre até o local, mas a cena à sua frente é completamente diferente do que imaginava. Em vez de Yang ser o intimidado, é Tang Ji quem está tremendo, forçado a se desculpar sob o olhar de Yang. O professor fica paralisado, incapaz de entender o que está acontecendo. Yang, antes considerado fraco, surpreende a todos ao enfrentar com confiança Tang Ji, o valentão da escola. Com um tapinha amigável, ele diz para Tang Ji parar de fazer besteira e se alimentar direito, fazendo com que o valentão, aterrorizado, concorde imediatamente. O professor e os colegas ficam atônitos, sem acreditar na inversão de poder. Rumores se espalham de que Yang virou o jogo contra Tang Ji. Depois, Yang devolve a carta rosa à garota nervosa, que admite corajosamente que ela era para ele. Lembrando que cartas rosas costumam ser declarações, Yang escuta enquanto ela cora e diz que gosta dele, pedindo que seja seu namorado. Antes que ele possa responder, a professora interrompe, proibindo romances na escola. Mais tarde, Yang a rejeita, dizendo que seu objetivo é se tornar o homem mais forte. Magoada e furiosa, a garota o chama de bastardo e sai correndo. Confuso, Yang se lembra das palavras do velho Zhang de que
garota são impossíveis de entender. Lembrando como ela o via de forma diferente dos outros, Yang sonha com uma confissão no futuro, mas agora é ele quem o rejeita. Seu primeiro amor termina antes mesmo de começar. Enquanto as enfermeiras reclamam dos maus hábitos dos estudantes de hoje em dia, elas acabam cortando as roupas do herói. Ao ouvir isso, Jang exclama indignado por causa de seu caro terno Armani que foi rasgado. A enfermeira responde de forma ríspida, dizendo que ele precisa se controlar ou vai acabar morto. Ao mesmo tempo, os alunos feridos gemem em suas camas. Um deles se lembra de que o médico disse que todos levaram choque. Um estudante insiste que nunca tocou em nenhuma fonte elétrica, enquanto o outro comenta, lembrando que Jung Hao tocou em Yang Shu pouco antes de desmaiar. Logo, mais vozes concordam, dizendo que o mesmo aconteceu com eles e que só desmaiaram depois de entrar em contato com Yang Shutian. Ao ouvir tudo isso, Yang Shutian explode de frustração, dizendo para todos pararem de culpá-lo. Em seguida, ele se lembra de que apenas deu um tapa no ombro de Yang. Depois, Yang Shu disse de repente que Yang queria enfiar uma chave na tomada. Shu também admite que nunca imaginou que Yang realmente faria isso. Os outros rapidamente juntam as peças e percebem que a verdadeira causa da eletrocução foi Yang ter colocado a chave na tomada. Shutian confirma que tudo aconteceu por culpa dele. A confusão se espalha e alguns alunos começam a olhar ao redor e percebem que Yang nem sequer está entre eles. Shu sugere com confiança que ele deve estar na sala de emergência a essa altura. Então alguém se pergunta em voz alta se Yang já não estaria morto. Apesar de Yang sempre agir de forma estranha e parecer esquisito para eles, ele não era insuportável. Na verdade, alguns se lembram de como ele costumava dividir lanches com a turma. Mesmo o considerando um constrangimento, eles admitem em silêncio que seria uma pena se ele realmente tivesse morrido. De repente, alguém bate à porta. Um aluno pensa que os médicos estão entrando e acha que é a chance perfeita de pedir ajuda à enfermeira para pegar seu celular, imaginando que deve ser sua mãe ligando. Antes que possam reagir, Yang aparece parado na porta e pergunta se eles são alunos da Chengyi High School. Ao ver Yang, a sala inteira entra em choque. Em seguida, Yang os cumprimenta alegremente, dizendo que é colega de turma deles. Ele veio visitá-los. Os estudantes olham incrédulos e cochicham, chocados por ele ainda estar vivo e completamente ileso. Yang continua agindo com naturalidade, tirando sacolas de comida. Em seguida, anuncia que trouxe lanches para todo mundo. Os alunos observam em silêncio, atônitos, enquanto ele distribui a comida, ainda sem conseguir acreditar no que estão vendo. Depois disso, Yang entrega um pacote a Yang Shu, dizendo que é dele. No entanto, Yang Shu responde com nojo, gritando que não quer aquilo e mandando Yang deixá-lo em paz. Além disso, Yang Shuyan acusa Yang de estar pregando algum tipo de truque. Antes que a situação saia do controle, Jang Hao dá um passo à frente e tenta acalmar os ânimos. Ele o chama de irmão Yang e explica rapidamente que Yang Shu não quis dizer o que disse. Em vez disso, pede educadamente que Yang compartilhe a comida com todos e o agradece com sincero respeito. Yang Shu encara Jang Hao em choque e grita que Jang Jian só pode ter enlouquecido para demonstrar tanto respeito por aquele cara. Nesse momento, um dos alunos confere o grupo de mensagens e o clima muda instantaneamente. Uma nova mensagem foi enviada no grupo privado dos principais líderes da escola. O vídeo mostra Yang enfrentando Teng Ji sem medo, forçando o valentão a admitir seus erros. Até mesmo Yang Shu, que havia zombado de Yang, não consegue evitar começar a tremer. Por fim, engolindo o próprio orgulho, ele força um sorriso nervoso e agradece a Yang por ter ido visitá-los no hospital, admitindo até como foi atencioso da parte dele levar lanches. Enquanto isso, um homem está prestes a se jogar ao lembrar da voz fria da esposa ecoando em sua mente, dizendo para ele parar de perder o tempo dela e apenas assinar os papéis do divórcio. As palavras ainda cortam como facas, afirmando que ele nem viveria por muito mais tempo. Depois de mais de 10 anos de casamento, de amá-la e construir uma vida juntos, tudo o que ele sente agora é traição e vazio. Então ele se joga. De repente, todos percebem um movimento do lado de fora e seus rostos empalidecem ao perceberem que um homem está caindo do topo do prédio. Naquele instante, Yang reage, estende o braço pela janela aberta, segura o pulso do homem com uma mão e o puxa para cima com força. Usando o outro braço e o ombro como apoio, ele consegue arrastar o homem de volta em segurança para dentro do quarto do hospital. Yang olha para o homem que acabou de salvar e pergunta por que ele tentou tirar a própria vida. O homem explica que sofre de uma doença terminal e acredita que morrerá em breve. Além disso, confessa que a esposa foi infiel, levando outro homem até ele e o forçando a assinar os papéis do divórcio depois de mais de 10 anos de casamento. Yang faz um carinho leve na sua cabeça e repete o que o diretor certa vez disse: quando somos confrontados com algo amargo e doloroso, às vezes é preciso chorar antes de encontrar uma forma de seguir em frente. Ao ouvir isso, o homem desmorona completamente e se agarra à perna de Yang. Nesse instante, enfermeiros e
e médicos entram correndo no quarto e gritam de surpresa ao perceberem o que aconteceu. O paciente que havia se jogado foi salvo, e a cena deixa todos em choque. O médico fica impressionado com as ações de Yang. Então Jang Hao aponta que o braço de Yang parece gravemente ferido, mas só então Yang olha para baixo e percebe o sangue escorrendo. O braço está quebrado. Isso faz todos se perguntarem como ele ainda consegue permanecer tão calmo. Yang ignora o ferimento, dizendo que não é nada e promete cuidar disso depois, como se aquele tipo de dor fosse normal para ele. Jin Hao e Yang Shutian trocam olhares, chamando-o animados de grande chefe e comemorando sua força. No grupo de mensagens da turma 12A2, as mensagens não param de chegar. Todos comentam que Yang é o lutador mais forte da escola, alguém digno de admiração e até de reverência. Tang Ji, antes o maior encrenqueiro, abaixa a cabeça, admite seus erros e, nervoso, pergunta se pode se tornar discípulo de Yang. Deitado na cama do hospital, Yang insiste que a dor apenas aguça sua mente e que ele conhece muito bem aquele lugar e as pessoas ao redor. Ao ouvir isso, uma enfermeira murmura para si mesma que ele deve ter perdido a sanidade depois de tanto sofrimento. Enquanto a equipe se prepara para sedá-lo, Yang tenta falar, dizendo que não perdeu a sanidade, mas a enfermeira comenta que a anestesia já foi aplicada. Ele mal consegue acrescentar que não tem dinheiro, antes de cair na inconsciência. De repente, a cena muda e uma voz parecida com a de um relatório anuncia que o progresso da missão foi analisado. A hostilidade direcionada a ele diminuiu, enquanto a admiração e o respeito dos outros ultrapassaram o nível exigido, confirmando a missão como concluída. A descrição deixa claro que, no mundo ilusório, a tarefa era proteger e apoiar o descendente do fundador da arte, Qin Qiubian, garantindo que Yang não sofresse mais bullying. O status é marcado como sucesso, com a avaliação máxima, nível S. As recompensas são listadas: domínio da arte Qin Qiubian, uma técnica de alto nível, além de recursos de treinamento de Shijiang. Com a missão cumprida, o sistema declara que o fluxo de tempo congelado em seu mundo real será retomado. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1, e tudo ao redor dele se desfaz, enquanto ele retorna à realidade. No hospital psiquiátrico Jinshan, Fan está no quarto 6, com Zhang ao seu lado, e explica que a estranha voz em sua mente lhe disse que ele ficou preso em um mundo ilusório, forçado a viver como um louco usando pijamas femininos. Zhang escuta incrédulo, achando tudo perturbador e distorcido. Enquanto isso, a cena muda para Yang. Ele abre os olhos lentamente, e a dor invade seu corpo de uma só vez. Yang começa a chorar, e seus soluços ecoam pelo quarto. Mais à frente, Yang está em frente à entrada da escola, esperando nervoso e olhando ao redor à procura da mãe. Ela foi estacionar o carro, mas os minutos parecem intermináveis, e ele não quer entrar sozinho. Em silêncio, ele deseja que ela volte logo. Respirando fundo, ele finalmente entra no campus. Mas assim que cruza o portão, Yang fica chocado ao ver que todos os seus colegas, até mesmo aqueles que antes zombavam ou o intimidavam, estão ali, alinhados e observando-o. A voz do repórter da escola ecoa pelo pátio, anunciando uma reportagem especial sobre Yang, da turma 12A2, chamando-o de estudante que enfrentou as gangues com coragem, sem jamais recuar. Eles falam dele como um aluno exemplar, alguém digno de admiração e até de reverência. O rosto de Yang empalidece com tanta atenção repentina. Os estudantes se aproximam, elogiando-o e gritando seu nome. Uma garota chega até a confessar sua admiração, dizendo o quanto ele é corajoso e como ela se sente pequena diante dele. Na cidade de Mian, a sede da Força Especial, vive um momento de extrema tensão. Liu He fica em choque ao ouvir a notícia de que as criações amaldiçoadas estão demonstrando sinais de aumento de inteligência, e se pergunta se isso pode mesmo ser verdade. Lin Tin sente-se inquieto e pensa que se essas criações realmente estiverem ficando mais inteligentes, a humanidade talvez não tenha nenhuma chance de sobreviver. Ele ainda se questiona porque todos estão apenas sentados ali em vez de se prepararem para os seus últimos momentos. Shang Tsung também se pergunta o que o futuro reserva caso as criações amaldiçoadas continuem evoluindo dessa forma. Nesse momento, o líder esclarece a situação e explica que não se trata de suposição. A equipe de pesquisa já confirmou o fenômeno. Ele reflete sobre o perigo, observando que se criações amaldiçoadas do mesmo nível se tornarem mais inteligentes, os lutadores terão enorme dificuldade para derrotá-las. Aos poucos, todos percebem que a cidade inteira estará em risco se a ameaça continuar crescendo.
e que os membros da força já estão em alerta. Ainda assim, muitos se perguntam se os lutadores de níveis mais baixos seriam capazes de lidar com uma crise desse porte. Lintin se sente tomado pelo desespero e pensa que todos podem acabar morrendo de exaustão ou sendo mortos pelas criaturas. Ele chega a sugerir que talvez o único caminho seja voltar para casa e se preparar para o pior. Diante disso, o líder da força especial da cidade alta de Mian, conhecido como Cyclops, dá um passo à frente e repreende Lintin com raiva. Como o guerreiro mais forte da cidade, ele afirma que a sobrevivência agora depende do surgimento de combatentes ainda mais poderosos capazes de enfrentar esse desafio. Todos começam a cantar parabéns para o presidente. O mestre comenta, feliz, o quanto está contente por celebrar seu aniversário desta vez. As pessoas aplaudem, dizendo que o momento é maravilhoso e elogiando o presidente como o melhor de todos. Elas o incentivam a fazer um pedido e ele deseja apenas um dia de paz. De repente, chega a notícia de que os pacientes da ala Trip Six estão causando confusão e influenciando os outros. O presidente chega a cogitar o uso de um método proibido, mas logo se lembra de que, como presidente, não pode tomar esse tipo de decisão. Lin, Fan, Jiang Jian e outros erguem folhas de papel com desenhos que parecem 2 ovos dentro de uma salsicha. Alguém comenta se o círculo menor não seria um ovo de codorna, percebendo formas semelhantes. Lin e Jiang recusam essas opções, dizendo que não querem nenhuma delas. Em vez disso, apontam animados para outra escolha. A multidão se sente aliviada quando o presidente finalmente chega, e Lin e Jiang insistem imediatamente no que desejam. No começo ele se recusa, dizendo que não pode lhes dar aquilo, mas eles continuam exigindo com determinação. No fim, ele cede e ordena ao armazém que traga os itens. As pessoas ficam curiosas sobre o que eles pediram, até que se revela que são equipamentos pesados de treinamento, incluindo halteres de 50 quilos e um grande saco de pancadas. Lin e Jiang recebem tudo com entusiasmo e começam a treinar imediatamente. Após terminar a rotina, Jiang anuncia que Fan agora é um lutador qualificado e Lin agradece sinceramente ao seu veterano. De todos os lados, o homem de jaqueta amarela reúne as forças naturais sob seu comando e libera uma explosão. Uma criação amaldiçoada de nível 2, o Cão Demônio, surge de forma feroz. Em seguida, Shang Ying rapidamente retira uma pílula de primeira classe e usa seu poder de cura para restaurar o homem de jaqueta azul que havia sido ferido. Com as forças renovadas, ele canaliza sua técnica da espada, transitando do céu para o inferno, do yin para o yang e ataca o peito do cão demônio com violência. A criatura rosna de dor. A luta continua quando o homem ativa seu corpo dourado para bloquear o ataque. Apesar de seus esforços, o perigo aumenta quando o cão demônio se vira de repente e investe contra Shang Ying, fazendo o homem de jaqueta amarela gritar. Shang Ying cai no chão com sangue escorrendo pela boca. Fica claro que o primeiro alvo da criatura é a curandeira. Ao perceber o quão terrível é aquela besta, o homem de jaqueta amarela ordena que Shang Ying seja retirada dali. Ele reúne energia rapidamente e a molda em talismãs de relâmpago para a defesa. Enquanto isso, o homem de jaqueta azul recebe o ataque para proteger o lutador de amarelo e grita para que os outros fujam enquanto ainda podem. Com urgência, o homem de jaqueta amarela se volta para Shang Ying, perguntando se ela consegue se mover e implorando para que se levante logo, prometendo segurar o monstro tempo suficiente para que ela escape. Ele então ataca o cão demônio com sua espada. Ao mesmo tempo, Shang Ying toma uma pílula de segunda classe e começa a recuperar suas forças, concentrando-se em seu poder de cura. A batalha se torna cada vez mais intensa. O lutador de jaqueta amarela luta de forma difícil sob o esmagador peso das garras da besta, chamando por Shang Ying em desespero. Reunindo toda a sua força, ele usa um poder antigo herdado de seus ancestrais e libera um ataque destinado a destruir demônios. Uma explosão ensurdecedora ecoa e o cão demônio rosna de dor, cambaleando com o impacto. Jiang Jian está deitado no jardim, olhando para o chão e contando as formigas que caminham por ali. De repente, um sistema o parabeniza por adquirir a técnica de treinamento do Qi no nível mortal, um método que fortalece o corpo ao absorver energia do céu e da terra. Chamando por Fan, Jiang Jian observa uma das formigas e se pergunta se ela parece estar chorando. Em seguida, olha novamente para Fan e pergunta se há algo de errado com ele. Um aviso surge diante do protagonista, explicando que a técnica de treinamento
conhecimento do Qi é uma habilidade antiga e extremamente poderosa, muito além do limite atual do hospedeiro, e que seu corpo corre o risco de se romper. Logo depois, sangue começa a sair quando Zhang toca a cabeça de Fan com o pino. Zhang Zhen reage rapidamente, usando a acupuntura da transição galáctica para estabilizá-lo. O herói grita de dor, e a força do impacto arremessa Zhang para trás, jogando-o no chão. Ao olhar novamente para as formigas, Zhang suspira diante do desastre, sentindo pena delas, como se refletisse sobre a própria situação. O sistema então anuncia que o corpo de Fan despertou a visão absoluta, o que elimina o risco de explosão, deixando o protagonista surpreso, se perguntando por que uma habilidade tão rara apareceu de repente. Mais tarde, Fan chama Zhang, explicando que vinha treinando enquanto seguia uma estranha voz em sua cabeça, e que o processo foi doloroso e desconfortável. Ainda assim, ele se sente aliviado por Zhang tê-lo ajudado a passar por isso. Depois, Zhang verifica como ele está, pergunta sobre sua condição e comenta que a técnica de acupuntura de transição galáxia é certamente a melhor, ao que Fan sorri e concorda que realmente é. Não muito depois, o estômago de Fan ronca alto, e ele admite estar com muita fome. Zhang então lhe oferece uma formiga, explicando que se chama Machixiadu, um tipo de inseto rico em proteína e cálcio, seguro para comer, e garante que o gosto é parecido com o macarrão de caranguejo. Zhen experimenta um também, achando um pouco azedo, mas ainda comestível, e Fan o observa curioso, surpreso com a reação dele. É hora do almoço, e todos são chamados para a sala de refeições. Zhang puxa Fan, feliz por finalmente poderem comer comida de verdade, como macarrão de caranguejo em vez de formigas. Logo, os outros reclamam que toda a comida já foi comida por Fan, ao que Zhang comenta que ele provavelmente vai vomitar e devolver de qualquer jeito, então não há com o que se preocupar. Uma enfermeira percebe a situação e informa ao presidente Wong que o paciente do quarto 6 não deveria comer tanto antes de sentir dor de estômago. O médico intervém, questionando se o protagonista sofre de algum transtorno alimentar, e afirma que são necessários mais detalhes. Fan insiste que ainda está com fome e quer mais comida, mas o Dr. Wong suspeita de um possível distúrbio relacionado à alimentação. Naquele momento, uma notificação do sistema aparece. Lin adquiriu a técnica de treinamento de Qi, em nível mortal, que permite ao corpo absorver energia do céu e da terra, mas com efeito colateral. Ele sempre sentirá fome e precisará comer grandes quantidades de comida. No casaco de Zhang estão escritas as palavras: Equipe de Investigação Especial. A equipe entra em uma caverna e encontra um corpo no chão. O caso fica sob supervisão do líder da cidade Mayan, conhecido como Cyclope, cuja presença deixa a equipe mais alerta. Ele recebe um relatório confirmando que as vítimas eram 4 estudantes de destaque, que haviam se formado recentemente com honras. Apesar de ser um confronto 4 contra 1, todos foram mortos, provando que os rumores sobre criações amaldiçoadas cada vez mais inteligentes eram verdadeiros. Uma simulação revela que o cachorro demônio de nível 2 primeiro atacou o apoiador, quebrando a formação da equipe e garantindo a vitória. O líder explica que até lutadores do mesmo nível teriam dificuldades contra tal criatura. Perguntado sobre sua localização, ele admite que provavelmente escapou pelo sistema de esgoto, usando o cheiro ruim para esconder seu rastro, embora estivesse ferido. Como o local é próximo ao acampamento, ele ordena maior vigilância e eleva o nível de alerta para a besta. Também instrui seus homens a informar as famílias das vítimas, permitindo que levassem seus filhos para casa, reconhecendo a coragem dos estudantes, mas omitindo sua imprudência para poupar sofrimento. 2 horas depois, o caos se instala na enfermaria, quando um médico alerta que Fan está comendo alimentos incomuns e exige mais exames. Zhang, fingindo ser um amigo leal, distrai todos batendo em si mesmo, permitindo que Fan termine de comer sem ser notado e complete sua missão secreta. Mais tarde, a fome incontrolável de Fan o leva à cozinha, onde os cozinheiros aterrorizados gritam ao reconhecê-lo como o paciente do quarto 6. O presidente compensa os cozinheiros com aumento de salário pelo susto e exige atualizações sobre os resultados de exames de Fan com o Dr. Wong. Enquanto isso, longe dali, o cachorro demônio ferido se esconde em um lugar isolado, sem sentir nenhum lutador por perto. Ele permanece imóvel, esperando se recuperar e recuperar forças. Ferido, o cachorro decide se transformar em filhote, porque outro monstro amaldiçoado lhe disse que humanos adoram filhotes. Estando ferido, provavelmente os humanos ficariam com o coração mole e cuidariam dele. Por outro lado, o relógio de Zhang quebra novamente, pois marca 29 de fevereiro, mas a enfermeira disse que era 2 de março. Ele quer consertá-lo, mas nem
nenhum dos dois tem dinheiro. Jang então cria um plano mirabolante de sequestro, pensando que poderia ganhar dinheiro. Decide sequestrar seu próprio melhor amigo, Fan, achando que a namorada dele pagaria pelo conserte do relógio. Mas Fan nem namorada tem. Mesmo assim, Jang insiste que sua namorada seja a repórter, e o delírio cresce, acreditando que a repórter é a esposa de Fan. Jang pondera sobre a situação e percebe que não é nada boa, pegar dinheiro da esposa. De repente, eles ouvem a voz de um filhote tentando entrar. Jang percebe que ele está ferido. O filhote estende o corpo até a janela e eles o deixam entrar. Jang tem certeza de que pode curá-lo com acupuntura. O cachorro fica animado, pensando que poderia comê-los depois de curado. Bem, ele não deveria ter aceitado a acupuntura de um maluco. O cachorro se sente desconfortável, mas Jang acredita que mais algumas agulhas ajudariam. Enquanto isso, o corpo de Fan parece que vai explodir de fome. O estômago de Fan ronca e uma notificação do sistema surge. Ele encontrou um ser vivo com grande energia capaz de saciar sua fome por 3 dias. O alvo está bem à sua frente, o cachorro. Ele olha para o cachorro com agressividade fofa, acompanhado de seu amigo, e o filhote se assusta, se perguntando se eles são humanos mesmo. O cachorro fica aterrorizado vendo os dois psicopatas querendo comê-lo. Jang, perdendo a esperança de que a acupuntura funcionasse, retira as agulhas. Lin Fan sugere que, como o cachorro vai morrer de qualquer jeito, podem esperar e comê-lo. O cachorro amaldiçoado não acha que vai morrer tão cedo. Os dois psicopatas começam a acariciar o cachorro, pensando que são seus últimos momentos. O cachorro fica com raiva, vendo os humanos esperando sua morte ansiosamente. Jang se preocupa, mas Lin Fan garante que ele logo sangrará até a morte. Pacientemente, eles esperam. Jang pede a coxa do cachorro e fica animado quando Lin Fan concorda. O monstro amaldiçoado, cansado de se conter, de repente volta à sua forma original. O cachorro se sente ofendido por os humanos quererem comê-lo após chamá-lo de fofo. Ao ver Jang mais animado depois da transformação, o cachorro fica ainda mais bravo. Ele abre a boca para atacar Jang, mas Lin Fan intervém, segura o cachorro pelos dentes e o joga no chão. O cachorro fica chocado por ter sido derrubado, tenta morder Lin Fan, mas descobre que o braço do humano é muito forte demais. Ele se assusta ao ver que seus dentes não conseguem ferir um humano. Jang avança, querendo acariciar o monstro amaldiçoado. Ao estender a mão, o cachorro fica ainda mais furioso e agressivo. A criatura tenta morder Jang, mas Lin Fan dá um tapa no cachorro, fazendo seus dentes caírem. Ele manda o cachorro obedecer ao amigo. Jang abraça o cão enquanto ele está machucado. O cachorro fica se perguntando sobre a força do lutador. A besta amaldiçoada começa a refletir sobre o nível do lutador, e com a força de Lin Fan, percebe que ele está muito acima do nível 4. Jang, encantado com a pelagem macia do cachorro, diz ao amigo que quer vê-lo balançar o rabo. O cachorro se sente orgulhoso demais para balançar o rabo para humanos, mas para evitar apanhar de Lin Fan, começa a fazê-lo. No entanto, Jang ainda não está satisfeito e quer que o cachorro faça um movimento circular com o rabo. O cachorro sente seus direitos violados, mas um pouco de força e carinho de Lin Fan o convencem, e ele começa a rodar o rabo. Vendo o cachorro amaldiçoado rodar o rabo, Jang fica animado. Ele se sente sortudo por o cachorro ter crescido a ponto de ter carne suficiente para eles. Mas Jang se pergunta como vão cozinhar. Eles compartilham seus pratos favoritos, mas uma voz diz ao protagonista que a carne ficaria melhor com vinho de ameixa. Outro problema é que não tem fogo para cozinhar a carne. O cachorro suspira aliviado, pensando que sua vida será poupada. Mas então Lin Fan pergunta se podem usar eletricidade. O velho Jang rapidamente concorda e diz ao amigo que o cheiro durante o treino de eletricidade estava ótimo. Ao ver os humanos falando sobre eletricidade e cozinhar um cachorro, a besta amaldiçoada começa a se perguntar que tipo de mundo psicótico é aquele. O cachorro grita enquanto Lin Fan o levanta. A eletricidade percorre o corpo do herói e da besta. Jang Jian fica animado ao ver sua comida sendo preparada. Outros pacientes veem a luz brilhante passando pela janela de Lin Fan e pensam que é uma festa. A eletricidade percorre o corpo do cachorro e nossos psicopatas começam a sentir o cheiro da carne assando. O cachorro amaldiçoa seus cativos, mas aos poucos perde a vida e vai para o céu. Depois que o cachorro está totalmente cozido, Lin Fan e Jang Jian conferem se a carne está no ponto. Eles retiram a pele e começam a babar com o cheiro. Enquanto saboreiam seu delicioso jantar, a enfermeira Lu Jiang visita o andar para verificar a falta de eletricidade. Ele vai até o quarto que os colegas pediram para inspecionar, imaginando se é especial. Ao abrir a porta, a luz ilumina os psicopatas segurando a cabeça da besta. Lu Jiang fica apavorado e começa a suar. Ele rapidamente fecha a porta e corre gritando por ajuda. Mais tarde, a enfermeira reclama com o presidente, ainda assustado e suando. O presidente vê que o disjuntor
cobertor foi consertado. Então os psicopatas o cumprimentam. Ele se vira para os pacientes e, chocadamente, encontra um tapete de pele de cachorro no chão. Heiran pega um pedaço da pelagem e, para sua surpresa, percebe o nível de energia da besta amaldiçoada. Ele pergunta aos pacientes o que fizeram, mas nossos psicopatas afirmam que estavam dormindo o tempo todo. A enfermeira reclama que tinha certeza de que os viu comer antes. O presidente fica bravo e pede a Lin Fan que mostre o que está escondido debaixo do cobertor. Lin Fan afasta o cobertor e surpreende todos com um peito brilhando. No entanto, a luz era apenas uma lanterna. Ele a entrega ao presidente e, quando Heiran pergunta sobre a pelagem, ambos se recusam a responder e vão dormir. O presidente suspira frustrado, sentindo que o hospital esgotou demais. Depois que ele apaga as luzes e sai, nossos psicopatas se levantam novamente, e o herói pergunta ao amigo como o presidente sempre sabe quando ele esconde suas coisas, mas não as agulhas de Jiang Jiang. O velho Jiang levanta o cabelo e mostra ao amigo onde esconde as agulhas, fazendo Lin Fan pensar em deixar o cabelo crescer também. O sistema parabeniza nosso protagonista por consumir a besta amaldiçoada de nível 2 e aumentar suas estatísticas em 20 pontos. Enquanto isso, Cyclops observa o horizonte da cidade, furioso com a besta amaldiçoada por ter machucado tantos humanos. De repente, ele recebe uma ligação de Heiran informando sobre os pacientes que mataram a besta que ele vinha perseguindo. Cyclops se recusa a acreditar no presidente, achando que está inventando histórias, mas o presidente pede que ele vá visitá-lo e encerra a chamada. Então, Cyclops abre a janela e pula para encontrar o velho Han. Enquanto isso, Lu Jiang se esconde pelo hospital procurando o crânio para comprovar sua teoria. Ele vira a esquina e vê o crânio no chão, mas não esperava que fosse tão grande. Algo chama sua atenção. Ele se vira e, ao olhar de novo para o crânio, percebe que ele se moveu um pouco. Lu Jiang começa a tremer, mas de repente, algo o atinge e o nocauteia. O presidente rastreia os movimentos da besta amaldiçoada pelas câmeras de segurança e chega a um buraco na rua. O crânio do cachorro amaldiçoado o persegue por trás. Ao se virar, ele vê Cyclops segurando o crânio. Cyclops pergunta a Heiran como a besta de nível 2 poderia morrer, mas não confia nas palavras dele. Ele se recusa a acreditar que duas pessoas comuns possam derrotar uma besta amaldiçoada. No entanto, o presidente garante que os psicopatas não são pessoas comuns e entrega a Cyclops um arquivo. Ele lê o diário e fica chocado ao saber que nosso protagonista tentou se matar várias vezes, mas nunca conseguiu, ficando mais forte. Agora, acredita que os psicopatas mataram a besta, mas se pergunta como. O presidente admite que não sabe, e Cyclops se assusta ainda mais ao descobrir que os psicopatas comeram a besta. Percebendo o talento dos dois pacientes, Cyclops quer vê-los. Na manhã seguinte, nossos psicopatas começam um concurso de olhar fixo. Porém, depois de observar o céu por um tempo, os olhos de Jiang ficam cansados, e ele pede ao amigo para piscar. Lin Fan pisca para deixar o amigo vencer, e Jiang vibra de alegria. Cyclops se surpreende ao ver nosso herói olhar diretamente para o sol sem se machucar. Se o paciente tiver algum talento, Cyclops pede ao presidente que deixe Lin Fan com ele, e o presidente fica animado. Cyclops tenta convencê-lo, mas não precisa. Rei pula de empolgação e oferece Jiang junto com Lin Fan pelo tempo que quiser. A única condição é que não podem devolver os psicopatas, e o hospital não se responsabiliza por acidentes. Cyclops acha que o presidente está preocupado com a segurança dos pacientes e garante que estarão bem, mas no fundo o presidente se preocupa com sua equipe. Cyclops ainda acrescenta que as bestas amaldiçoadas da cidade estão aumentando e ele precisa de mais lutadores. Ele teme que as bestas estejam evoluindo e ficando inteligentes a ponto de se esconderem entre humanos como animais de estimação. O presidente se preocupa com a humanidade, mas o lutador garante que vai defender sua cidade custe o que custar. No entanto, ainda existe um limite para o poder de um lutador, e é por isso que Cyclops precisa de mais deles. Cyclops se aproxima dos dois psicóticos e pergunta como eles puderam matar e comer uma besta amaldiçoada de nível 2. Nosso herói e seu amigo dizem que não fizeram nada e que o cachorro se matou sozinho. Cyclops carrega o punho e tenta assustar Lin Fan, mas para sua surpresa, nosso herói nem se abala. Ainda assim, ele acha que o psicótico só pode atingir o nível 3. Jane comenta com seu amigo que o homem parece querer treiná-lo. Os dois começam a corar, mas Lin Fan rejeita Cyclops, dizendo que ele não combina com ele porque está sem um olho. Jang, empolgado, se apresenta e se oferece para ajudar Cyclops a curar seu olho para que ele possa treinar Lin Fan. Cyclops acha que eles estão falando sobre suas tentativas de suicídio, mas Jang explica que seu amigo já é forte, só precisa evoluir, e é por isso que precisam curar seu olho. Lin Fan elogia a técnica de acupuntura do amigo e tenta convencer Cyclops a aceitá-la. Jang começa a circular ao redor do lutador, tentando persuadi-lo. Cyclops pensa que nem mesmo os melhores médicos conseguiram consertar seu olho, mas decide tentar mesmo assim, achando que é forte demais para se machucar com agulhas. Algumas agulhas depois, Cyclops começa a sentir algo estranho. Jang, empolgado, continua adicionando mais agulhas, nomeando cada técnica, elogiando anos de pesquisa, enquanto seu amigo confirma
confirma suas habilidades. Cyclops começa a sentir um leve formigamento e gosta disso. Ele não ativou sua camada de proteção, achando que era apenas brincadeira, mas então começou a sentir uma pequena ardência. Após a última agulha, ele sente algo penetrar em seu cérebro e desmaia de repente. Lin Fan o segura para que não caia. Jang fica chateado porque sua nova técnica não funcionou e quer testar suas modificações. Pede para seu amigo tentar e Lin Fan concorda. Mas, mesmo na segunda tentativa, ele desmaia, deixando Jang se perguntando qual seria o problema. Jang começa a procurar alguém para realizar outro experimento e momentos depois também desmaia com agulhas cravadas em seu cérebro. O presidente se aproxima dos três e se pergunta como Jang conseguiu esconder as agulhas todos esses anos. Ele fica surpreso ao ver um lutador de nível nacional derrotado pelos psicóticos. Enquanto isso, o hospital haitiano recebe uma ligação e a equipe fica aterrorizada ao ouvir o toque especial. Rei pede que enviem 2 ambulâncias, porque há 3 feridos. As ambulâncias chegam rapidamente e levam os pacientes às pressas. No entanto, ver o carativo sobre o olho de um dos motoristas preocupa a equipe, mas o motorista garante que pode dirigir e as ambulâncias partem. No hospital haitiano, Lee está irritado por receber os psicóticos novamente. Ele pensa em matar os pacientes acidentalmente e se dá um tapa por pensar algo tão cruel. Julie fica frustrada e liga para Rei com raiva. Ele grita com o presidente por enviar os psicóticos junto com outro paciente. Rei diz ao médico que ele deveria ter mantido os pacientes por mais tempo, deixando Lee ainda mais irritado. Rei pede para Lee verificar sua carteira para um presente. Lee verifica feliz, mas Rei pede para Lee segurar os pacientes por mais tempo ou ele irá denunciá-lo por aceitar suborno, deixando Lee ainda mais furioso. Por outro lado, Lin Fan atinge o nível 55 com sua taxa de crescimento aumentada em 100%. Com sua mente instável, o sistema escolhe as soluções otimizadas. As enfermeiras fofocam sobre os psicóticos e suas vidas miseráveis. Enquanto isso, Lu Jian está sendo alimentado por uma garota. Ela diz que está gorda, mas Lu Jian garante que gosta dela do jeito que é. Ele conta que os exames mostraram que não podem ter filhos, mas a garota diz que podem adotar e concordam em ter um filho, um menino. O médico diz a Lu Jian que ele pode ir embora se não levar outro choque. Nesse momento, a enfermeira traz os psicóticos. Ao ver Lin Fan, Lu Jian surta novamente e desmaia. Enquanto isso, o sistema parabeniza nosso herói por alcançar a última fase de Jian. Lin Fan zoa Lu Jian por chorar enquanto implora ao médico para não deixá-lo com os psicóticos. Lu Jian e nosso protagonista trocam olhares e de repente, Lu Jian desmaia novamente. Cyclops está deitado na cama se perguntando como poderia desmaiar com agulhas tão facilmente quando nem uma bala consegue machucá-lo. Ele começa a se questionar como um psicótico poderia hospitalizar o lutador mais forte da cidade e se recusa a acreditar que foram as agulhas. Nesse momento, os psicóticos veem seu paciente acordar e correm até ele. Zhang Zhen fica chateado que o olho do paciente não cicatrizou e acredita que pode consertar com mais uma tentativa. Cyclops diz a Zhang para tentar mais uma vez, e os olhos do psicótico se iluminam de empolgação. Ele tira as agulhas do cabelo e se prepara para tentar novamente. Porém, um momento depois, Cyclops desmaia de novo e as enfermeiras o levam rapidamente para a sala de operação. Lin Fan garante ao amigo que ele conseguirá na próxima vez. De volta ao quarto, Cyclops se surpreende que as agulhas o fizeram desmaiar. Ele se recusa a acreditar porque nem mesmo uma besta de nível 9 poderia derrubá-lo. Jen se aproxima e pede desculpas por não ter feito corretamente. Ele pede a Cyclops para tentar mais uma vez, e seus olhos se iluminam de alegria quando o lutador com um olho aceita. Cyclops só concordou para confirmar que são as agulhas que o nocauteiam, pois não quer que seu orgulho de herói seja ferido. Jen retira as agulhas novamente e as enfermeiras têm que levar Cyclops à emergência mais uma vez. Jen fica chateado, mas seu amigo garante que o paciente vai sobreviver. Cyclops volta ao quarto, mas uma de suas pernas está temporariamente paralisada. Ele se recusa a acreditar que um psicótico poderia paralisá-lo. Jen se preocupa que ele não confie mais nele, mas Lin Fan assegura que Cyclops confia nele assim como confia nele mesmo. No entanto, nosso lutador nacional fica frustrado e agora se irrita com os psicóticos. Fan e seu amigo provam suas bebidas e percebem que não era o que pensavam. Querem comprar Coca-Cola e Sprite, mas não têm dinheiro. Então, eles decidem enganar o Ciclope, seu novo alvo. Tentam vender para ele um Rolex junto com a acupuntura barata do Jong. Ciclope, irritado, manda-os embora.
Mas Fan tenta se mostrar um ótimo vendedor e mostra a Ciclope um Rolex desenhado no seu braço. A única missão de Ciclope é descobrir como eles mataram o cachorro. Para conseguir a resposta, ele oferece dar o dinheiro se eles contarem como mataram a fera amaldiçoada. Os psicopatas começam a explicar que o cachorro adorável fez tudo o que pediram, inclusive se preparar para ser grelhado. Ciclope fica furioso, recusando-se a acreditar que suas bobagens. Ele admite a derrota por ter tentado conseguir informações de psicóticos e nossos pacientes ficam completamente alheios, sem entender a quem ele se referia. Cumprido o acordo, Fan e seu amigo pedem o dinheiro. Ciclope entrega o cartão com 50.000 ienes e fornece o código PIN. Com os pais mortos e sem família, o dinheiro não tem valor para ele. No entanto, os pacientes mentalmente instáveis devolvem o cartão achando que ele está tentando enganá-lo. Ciclope grita para que eles vão ao banco pegar o dinheiro, mas eles continuam achando que quer dar golpe. Enquanto isso, a serpente mística amaldiçoada vaga pela floresta, ciente das pessoas no hospital sugando a energia do cachorro fatal. Mas, além da aura do cachorro, ela também sente um lutador muito mais forte do que ela. Sabendo que não venceria essa batalha, decide não se envolver diretamente e espera que as pessoas saiam primeiro. Enquanto rasteja pela mata, a serpente vê duas pessoas se aproximando intimamente. Corações aparecem por toda parte ao redor dela. Se não fosse pelo lutador, a serpente teria voltado à sua forma original e os devorado. Enquanto a mulher conta seu dinheiro, a serpente se pergunta se aquela é a mulher caída sobre a qual ouviu falar. Com um cheiro de carne humana, o réptil místico fica ansioso para devorá-la e começa a rastejar na direção dela, torcendo para não ser reconhecido. A serpente se aproxima lentamente por trás da mulher enquanto ela conta o dinheiro. De repente, dois garotos passam por perto e a serpente percebe a aura do cachorro neles. A mulher chama os garotos para brincar com ela. Fan e Jung, procurando Coca e Sprite, notam a mulher e se aproximam. Perguntam se há algum lugar para comprar bebidas e comida. A mulher percebe que eles estão de mãos dadas e fica desapontada, achando que eles são gays. Os psicopatas perguntam novamente sobre Coca e Sprite, mas dizem que não tem dinheiro. A mulher nota os uniformes e, após pensar um pouco, percebe que eles são do hospital Tian'an. De repente, uma lembrança do passado invade a mulher. Quando ela corria procurando a irmã, encontrou-a no chão chorando, diante de um homem que destruía a boneca que ela acreditava ser seu filho. Chorando com a lembrança horrível, a mulher pergunta a Fan e Jung sobre suas famílias. Eles se olham e dizem que são família um do outro e que a mãe de Fan tinha viajado para o exterior. A mulher se emociona ao saber que a mãe de Fan o abandonou. Ela tira parte do dinheiro e entrega aos psicopatas, dizendo onde há uma barraca de comida e pedindo que passem o dinheiro ao dono. Os pacientes se recusam a aceitar, mas a mulher insiste, garantindo que pode facilmente ganhar mais. De repente, a serpente amaldiçoada salta em direção a Fan, pronta para devorar a energia do cachorro. Mas, surpreendentemente, nosso paciente a segura antes que consiga. A mulher fica apavorada, mas os pacientes, insanos demais para temer, começam a acariciá-la, achando-a adorável. A serpente fica corada, sendo chamada de fofa pela primeira vez. A serpente relembra outra vez quando tentou se aproximar de uma criança, esperando que ela achasse fofo, mas a criança gritou de medo e fugiu. No entanto, pela primeira vez, a serpente se sente adorada. Ela percebe que os dois garotos são diferentes dos outros e os considera escolhidos. O sistema notifica nosso protagonista que a serpente pode aliviar sua fome por 3 dias e que sua energia pode ser armazenada somando ao tempo de alívio. Enquanto o sistema mostra a melhor receita para um prato delicioso de serpente, a criatura se sente amada e adorada por seus cativos. Então, Fan pede ajuda à mulher. Pouco depois, até os vizinhos sentem o cheiro delicioso enquanto ela cozinha a carne de serpente com molhos. Quando Fan tenta cortar o réptil com uma faca, a lâmina se quebra. Ele tenta cortar com as mãos e a serpente comemora, pensando que se uma faca não conseguiu, uma mão humana também não. Porém, ao puxar a cabeça da serpente, ele a rasga facilmente. Quando a sopa está pronta, os pacientes babam ao ver o prato diante deles. A mulher garante que sua comida é deliciosa e que a filha também adora. Fan e Jung a convidam a comer, mas ela recusa, pois já comeu. O herói e seu amigo provam a primeira garfada e se apaixonam pelo sabor. Antes de sair, agradecem à mulher e dizem que a filha dela se orgulharia. Ela se confunde, mas agradece. Voltando para o hospital, um grupo de lutadores passa pelo protagonista e um terror repentino os domina. O cara ignora, achando que é exagero. Vendo a onda de energia da fera desaparecer, pensam que ela fugiu. Enquanto isso, Ciclope conversa ao telefone sobre alguém
alguém ter matado uma fera amaldiçoada. Descobre que nenhum lutador a matou, mas acha impossível que uma pessoa comum tenha feito isso. Preocupado que a ameaça seja uma serpente mística nível 2, Ciclope manda reforçar a segurança do hospital. Nesse momento, os pacientes entram trazendo comida para o colega de quarto. Ao abrir a marmita, a visão do prato solta um palavrão que até seus subordinados ouvem. Ciclope pega os ossos e percebe que pertencem à serpente mística nível 2 que sua equipe procurava. Enquanto isso, Fan e Yang começam a saborear a deliciosa sopa de serpente que haviam reservado. Percebendo que Ciclope não quer comer, pensam em devorar tudo. Ciclope se surpreende ao saber que uma fera amaldiçoada nível 2, com veneno fatal e velocidade relâmpago, está agora no estômago dos pacientes. Pergunta como eles a mataram, e os psicopatas explicam que a serpente se enrolou fofamente em seu braço e deixou que a comessem. Enquanto elogiam a cobra por ser fofa, a besta amaldiçoada os xinga por traição. No entanto, Ciclope ainda não acredita neles e fica agressivo ao ouvir suas explicações inacreditáveis, ameaçando pular pela janela. Os psicopatas percebem sua agressividade e pensam que o presidente se referia a isso quando disse que psicopatas ficam agressivos. Mais tarde, à noite, Ciclope pensa em como dois psicopatas de aparência fraca podem facilmente matar duas bestas amaldiçoadas. Ele se pergunta se eles estão escondendo seu verdadeiro poder. De repente, ele ouve o protagonista e seu amigo se mexendo e se pergunta o que planejam fazer a seguir. Yang fica à frente de Ciclope, pronto para curá-lo com sua técnica aprimorada. Aceitando agora que os pacientes podem estar escondendo sua verdadeira força, Ciclope decide seguir o jogo para descobrir a verdade. Yang começa a traçar o rosto de Ciclope com agulhas, mas ele tem dificuldade em enxergar no escuro. Porém, com as palavras de incentivo de seu amigo, ele inicia o procedimento. Yang começa a inserir as agulhas na cabeça do paciente. Ciclope treme de dor, sentindo mais forte do que antes. Quando Yang se prepara para colocar a última agulha, a enfermeira entra de repente e ele erra o ponto certo. A enfermeira confronta os psicopatas e Ciclope, relutante em abandonar sua busca, grita por ajuda. Assustada, a enfermeira vê o paciente e os médicos rapidamente levam Ciclope para a sala de cirurgia. Enquanto isso, Yang se sente mal por ter colocado a última agulha errado, mas seu amigo o tranquiliza, garantindo que na próxima ele acertará. O hospital amarra os dois amigos psicopatas às camas, mas a única preocupação de Fan é a saúde de Ciclope. Os médicos raspam cuidadosamente a cabeça de Ciclope para não causar mais ferimentos. Após raspar, eles examinam sua cabeça e iniciam um procedimento. Mas, ao olharem para baixo, encontram o paciente totalmente consciente, encarando-os nos olhos. Surpresos, os médicos respiram aliviados, gratos por ele ter acordado antes mesmo da cirurgia começar. O outro médico se espanta por ver Ciclope consciente, já que havia acabado de aplicar o anestésico. Porém, ao notar seus sinais vitais perfeitos, decidem levá-lo de volta ao quarto. O médico se sente mal por Ciclope ter sido prejudicado pelos outros psicopatas, então oferece enviá-lo para um quarto privado. Ciclope lança-lhe um olhar mortal por chamá-lo de psicopata, e o médico percebe que precisa ter cuidado com seus pacientes. Após conferir tudo, o médico examina o raio-x de Ciclope e, para sua surpresa, encontra a coluna de volta ao normal. Ele se vira para perguntar sobre a perna, mas fica confuso ao ver a cama vazia. Enquanto isso, Ciclope retorna ao quarto. Diante dos psicopatas adormecidos, não pode deixar de ser impressionado com a habilidade deles de deixá-lo inconsciente 3 vezes. Mas, por mais impressionado que esteja, ele sabe que nunca vai repetir o mesmo erro depois do que o protagonista e seu amigo maluco fizeram. Ao se virar para sair, Fan acorda e garante que Yang irá curá-lo da próxima vez. Ciclope, sem palavras, caminha até a janela, despede-se e pula. No momento em que ele salta, Fan começa a gritar que o paciente se matou. Enquanto isso, o líder da equipe aterriza no chão, surpreendendo um pedestre. Ele então liga para o chefe e diz que a força dos psicopatas é útil se eles não conseguem se comunicar. O homem no telefone demonstra frustração e decepção por ter suas esperanças frustradas. Do outro lado, a direção do hospital liga para o presidente, informando que um dos pacientes pulou da sacada. O presidente quase solta um suspiro de felicidade, mas pergunta sobre o bem-estar do paciente. Aliviado ao saber que está tudo bem, garante à direção que eventos assim são normais e não há com que se preocupar. No entanto, a direção não se preocupa com a saúde do paciente. O homem no telefone grita para o presidente que o paciente fugiu sem pagar nada. O presidente desliga, fingindo não conhecer quem ligou.
A direção do hospital, irritada por ter sido enganada, xinga o velho por tê-los passado a perna. Jiang Jian fica triste ao saber que Cyclops se foi e se preocupa se o novo olho de seu alvo vai aparecer. Fan garante que Cyclops ficará bem, porém, Jiang se sente triste pensando que Cyclops foi embora sem se despedir por sua causa. Fan, lembrando-se de detalhes errados do incidente, assegura ao amigo que Cyclops se despediu, mas não consegue lembrar o que mais disse. Jiang respira aliviado, pensando que Cyclops deve ter tido um motivo para ir embora. Fan garante que o líder permitirá que Jiang faça a acupuntura da próxima vez, mas então Jiang percebe as maçãs e diz ao amigo que quer comê-las. Fan pega uma maçã e entrega para ele. Ao provar, o doce sabor toma conta da boca de Jiang, e ele sugere que o amigo experimente também. Enquanto isso, o vice-presidente dirige a ambulância sozinho para buscar seus pacientes e pagar suas dívidas. No primeiro porto, na cidade de Yinhe, a equipe de luta enfrenta um polvo amaldiçoado de nível 4. A equipe luta para se manter firme, usando todos os truques de fogo, mas não consegue nem arranhar o polvo. De repente, o polvo solta uma névoa negra e o medo domina os lutadores. Eles reconhecem a névoa fatal, ficam pálidos e percebem que estão enfrentando uma besta de nível 5, não 4. A névoa mortal poderia acabar com suas vidas com um simples toque. Sem outra opção, os lutadores começam a correr por suas vidas. A névoa continua a engrossar rapidamente e eles percebem o perigo iminente. De repente, um escudo protetor envolve todos. Ao olharem para cima, veem uma sombra no alto e respiram aliviados ao ver o chefe. Cyclops, planejando repreendê-los, decide salvar seus lutadores primeiro. Ele ativa seu brilho dracônico de Buda. A eletricidade percorre sua mão e ele ataca o polvo com toda a sua força. Enquanto isso, a ambulância do hospital fica presa em um engarrafamento interminável. O vice-presidente se pergunta sobre o motivo e percebe pessoas correndo em pânico, gritando sobre uma besta amaldiçoada. Ele mal consegue ouvir os gritos, e então um corpo cai em seu para-brisa, deixando a situação ainda mais clara. Cyclops elimina o polvo de nível 4 num instante. Ele aterriza ao lado do corpo do polvo, mas fica confuso ao sentir a energia de outra besta amaldiçoada. Os lutadores ficam chocados, e Cyclops percebe que uma besta conseguiu escapar e agora está indo em direção à cidade. Enquanto isso, na ponte, a besta amaldiçoada causa destruição no trânsito, mas nossos psicopatas só se preocupam com comida. Eles ficaram com 2 maçãs, e mesmo essas não foram suficientes para saciar a fome. As vozes na cabeça de Fan diziam que ele precisaria de muita energia na fase final do estágio de destruição. Todos na ponte começaram a correr em pânico, enquanto o povo enlouquecido procurava pelo pai. O vice-presidente pediu ao motorista para levar o kit de primeiros socorros da ambulância para ajudar o ferido, mas o motorista insistia em sair antes que a besta chegasse. O vice-presidente respondeu que só deveriam partir depois de pegar o kit. Então ele jogou um relógio para o motorista, dizendo que o tinha recebido de uma criança que salvou no primeiro dia, e desde então jurou nunca abandonar um paciente. Heng perguntou sobre os 2 pacientes no fundo da ambulância, mas o médico não demonstrou empatia alguma. Pelo contrário, disse a Heng que poderia usá-los para atrasar a besta. Então o motorista abriu a parte das trás da ambulância e avisou aos pacientes que eles precisavam correr, porque uma besta amaldiçoada estava chegando. Os 2 psicopatas se entreolharam por um instante e conseguiram se soltar sozinhos, deixando Heng surpreso. O protagonista seguiu Heng para fora, mas parou de repente para perguntar se a besta era fofa. Heng, estranhando a pergunta, respondeu hesitante que até que era ok. Ao ouvir isso, os psicopatas ficaram animados e disseram que queriam brincar com a besta. Heng começou a duvidar da sanidade dos pacientes. O polvo amaldiçoado de nível 8 continuava procurando pelo pai, sem saber que encontraria nosso protagonista esperando por ele. Enquanto isso, o vice-presidente gritava com o motorista para trazer mais bandagens. A besta se aproximava lentamente deles. O homem ferido pediu ao vice-presidente que o deixasse e corresse para salvar a vida, mas ele insistiu em ajudar seu paciente. Finalmente, o polvo se aproximou do médico e do paciente gravemente ferido. Ele viu 2 humanos e perguntou sobre seu pai como uma criança perdida. Sem receber resposta, levantou seus tentáculos, pronto para esmagá-los até a morte. O paciente agradeceu ao médico por não tê-lo abandonado.
Ambos se prepararam para morrer, fechando os olhos. Mas, justo quando o polvo estava prestes a atacá-los, ele parou. Fan agarrou a besta pelos tentáculos, puxou-a para trás e a arrastou pela ponte. O vice-presidente, tremendo de medo, olhou para cima e se surpreendeu ao ver que o polvo havia sumido. Neste momento, Hang chegou correndo e informou que a ambulância não conseguiria passar pelo trânsito, mas que havia encontrado um carro que poderiam usar para levar o paciente ao hospital. O vice-presidente se surpreendeu ao ver o motorista de volta, mas Hang mandou ele ficar quieto e se apressar antes que a besta multasse. O vice-presidente se irritou com o tom dele, mas não podia fazer nada, já que Hang salvou o dia. Enquanto isso, o polvo amaldiçoado estava confuso, sem saber onde estava. Hang, animado, pairava sobre a ponte querendo brincar com o polvo fofo. Fan disse para ele pular em cima da besta. Então, Jane deu um salto e caiu bem na cabeça do polvo, começando a brincar com ele, e isso deixou a besta irritada. O polvo amaldiçoado lançou Jang com os tentáculos e ele caiu voando. Fan deixou de achar a besta fofa por ter machucado o amigo. Tentando segurá-la, ele arrancou um dos tentáculos. O polvo gritou de dor e chamou pelo pai. Jane tranquilizou o amigo, dizendo que ainda havia muitos tentáculos restantes. O polvo de nível 8 começou a gritar de dor e ficou furioso. Movia os tentáculos de forma agressiva e quase atingiu Jang Gen, mas Fan agarrou os tentáculos e arrancou outro, deixando a besta gritando. Jane, curioso, viu uma grelha por perto e teve uma ideia. Enquanto isso, a besta amaldiçoada gritava de dor e xingava Fan enquanto ele arrancava tentáculo por tentáculo. Fan mordeu um pedaço de tentáculo, fazendo o polvo gritar ainda mais. A besta avisou para ele soltar, mas de repente um cheiro delicioso chamou a atenção da besta e do nosso herói. Ao se virarem, viram Jang Gen preparando frutos do mar na grelha. Jane continuou untando e assando os tentáculos, e o cheiro deixou até a besta com fome, começando a salivar, mas da fome rapidamente virou raiva ao perceber que estavam cozinhando seus tentáculos. A besta gritava de frustração, mas o protagonista e seu amigo ignoraram e focaram na comida. Fan e seu amigo continuaram comendo a deliciosa carne de polvo, até que Jane percebeu que só restava um tentáculo. Mesmo depois de tanto comer, ambos ficaram tristes ao verem que a comida estava acabando sem saciar a fome. Sem mais tentáculos, o polvo chorava pela cabeça restante, xingando os psicopatas e chamando pelo pai. Jane percebeu que a cabeça era o que restava e pensou em algo. Fan, sabendo a ideia do amigo, concordou. Eles deram um joinha um para o outro e a cabeça do polvo também foi para a grelha. Enquanto assava, Jane untava a cabeça e percebeu os enormes olhos do polvo, imaginando que ainda poderia estar viva e comestível. Fan, preocupado que a besta pudesse morrer sem os olhos, sugeriu assá-los também. Agora, o polvo, com apenas os olhos restantes, se despedia do mundo. Por fim, a equipe de lutadores chegou ao local do incidente, mas não encontrou a besta amaldiçoada. Começaram a buscar por sua energia e os scans mostraram-na debaixo da ponte. O nerd mostrou os scans a Cyclope, mas a onda de energia desapareceu, deixando apenas os dois psicopatas dormindo. Cyclope ficou agressivo ao ver que eram as pessoas que ele nunca quisera encontrar. Os scans mostravam a última localização da energia, mas a besta permanecia um mistério para os lutadores. Cyclope notou a grelha e esperou que eles não tivessem cozinhado a besta novamente. A garota sugere acordar os psicopatas para pedir informações, mas Cyclope acha ilógico acreditar em pessoas mentalmente instáveis. Ele começa a gritar com a garota só por ter sugerido acreditar na palavra de um psicopata e ameaça raspar o cabelo dela se ela disser algo assim de novo. A princípio, a garota ignora o aviso do chefe, mas ao vê-lo reconhecer psicopatas com facilidade, ela fica impressionada com sua inteligência. No entanto, a localização da fera ainda é um mistério, e para resolvê-lo, Cyclope marcha furioso em direção ao protagonista e seu amigo. Ele pergunta se o polvo estava saboroso, e a confirmação deles de comer um animal resolve o mistério. Enquanto isso, na sede, a líder do departamento de estratégia explica a todos sobre o encontro dos lutadores com feras que conseguem esconder seus poderes, indicando que as criaturas estão evoluindo e ficando mais inteligentes. Cyclope, porém, está ocupado pensando em como o protagonista e seu amigo louco conseguiram derrotar facilmente 3 feras de alto nível. Ele considera treiná-los por um momento, mas se lembra dos experimentos que fizeram com ele. A face de Cyclope empalidece de terror só de pensar que isso poderia acontecer de novo, e ele decide que é melhor esquecer. Por outro lado, a líder conclui sua explicação e percebe o comportamento estranho de Cyclope. Ela o confronta, pensando que ele duvida de sua análise, mas a inocente líder da equipe não faz ideia do que está acontecendo. Ela anuncia que em um mês, os lutadores de todos os esquadrões terão que ir ao hospital psiquiátrico Ting Shan para aprimorar seus poderes mentais. Então, ela passa a mão pela cabeça careca de Cyclope, como se quisesse
pudesse confrontar qualquer dúvida que ele tivesse. Todos os líderes começam a pensar que os aprendizes podem ficar no hospital e participar do treinamento. Após completar a missão fácil, porém, ninguém ousa questionar o estrategista de primeira classe. Todos permanecem em silêncio, exceto o Cyclope, que acha que um teste desses é difícil demais para iniciantes. Os outros líderes ficam chocados, sem entender como a pessoa mais forte entre eles poderia dizer algo tão fraco. A líder estratégica acreditava que Cyclope acharia a missão muito fácil. Ela explica que a força dos aprendizes pode ser medida em campos de batalha, mas a capacidade de improvisar em situações difíceis também é importante. Como os inimigos que enfrentam são imprevisíveis, como psicopatas, ela acha melhor treinar em um hospital psiquiátrico antes de lutar em uma guerra. Enquanto Cyclope pensa em como psicopatas são assustadores, os outros líderes comemoram animados, finalmente convencidos. Assim, a líder do departamento de estratégia continua explicando a situação. Ela diz que as aparições das feras amaldiçoadas diminuíram porque elas estão tentando distrair os lutadores. Todos ficam sem palavras ao saber que uma fera de alto QI está liderando as de baixo QI. Ela acrescenta que um evento assim nunca aconteceu antes e que isso é um sinal de perigo iminente. Ninguém sabe qual o nível da fera amaldiçoada líder e precisam reunir mais informações. 3 dias depois, uma formiga finalmente se reúne com outra, quando de repente uma mão aparece e as separa de novo. A formiga consegue voltar para casa enquanto Jung observa curioso. Ele pega a formiga novamente, deixando a outra chorando. Lin Fan começa a procurar seu amigo. Jung ouve seus chamados, larga a formiga e corre animado até ele. Jung conta empolgado ao protagonista como as formigas sempre encontram o caminho de casa, não importa o quanto sejam separadas. Enquanto os dois amigos se sentam sobre uma árvore, Jung conta que dormiu por 3 dias. Lin Fan se pergunta se está virando um porco por dormir tanto, mas logo explica ao amigo que não dormiu demais. Uma voz em sua cabeça dizia que o modo sono o ajudaria a ultrapassar seus limites. Agora, a voz afirma que ele atingiu o nível Tia, e ele decide tentar. Enquanto isso, as formigas se reúnem novamente e suspiram aliviadas, percebendo que finalmente podem voltar para casa. De repente, uma descarga elétrica atravessa um dedo, destruindo a árvore. Jung Jen vibra de empolgação, vendo a força do amigo. Seus olhos brilham de orgulho, pensando que nosso amigo ficou mais forte por causa de sua técnica de circulação galáctica. Do outro lado, enquanto a formiga volta para casa, encontra tudo destruído e começa a xingar os amigos psicopatas. Ela chora ao ver o corpo do parceiro morto. As outras formigas se reúnem para apoiar a amiga, e todos os encorajamentos a emocionam, fazendo-a agradecer pelo apoio. Enquanto isso, as pessoas do hospital começam a se reunir ao redor da grande árvore caída, perguntando quem poderia ter feito aquilo. Por outro lado, Jung, sabendo que o protagonista pretende tocar o transformador elétrico, avisa que é perigoso e que não conseguirá salvá-lo se não estiver em um nível alto o suficiente. Lin Fan garante que o psicopata em sua mão disse que ele consegue, mas Jung lembra que o presidente disse que psicopatas não são confiáveis. Mesmo assim, Lin Fan confia no amigo. Após algumas garantias mútuas, os dois psicopatas ficam debaixo do poste elétrico, pensando em como Lin Fan vai subir. O protagonista dá um salto e cai diretamente sobre o transformador. O amigo pula de empolgação, mas o médico vê a cena e empalidece com a loucura do paciente. Lin Fan começa a absorver a eletricidade. A energia circula ao seu redor como Goku carregando, e ele vibra enquanto seu corpo se enche de energia. O médico liga para o presidente para informar sobre a cena, mas ele já está ciente e diz que a ambulância está a caminho. Mesmo assim, o médico pensa que um carro funerário seria mais adequado desta vez. De repente, um brilho intenso ilumina tudo e uma enorme explosão joga nosso herói ao chão. Os espectadores pensam que ele morreu e impedem que alguém se aproxime, já que a eletricidade ainda percorre seu corpo. Jung Jen atravessa a multidão e corre até o amigo para checar. Lin Fan levanta a mão e pede para ele não se aproximar, dizendo que está bem, mas cansado e quer descansar. Quando a mão de Lin Fan cai, Jung tenta tocá-lo e, ao se tocarem, a eletricidade arremessa Jung pelo campo. O médico, agora divertido com a cena, liga para o presidente ver com seus próprios olhos. Ao ver o corpo do paciente queimado, o médico começa a chorar, dizendo que não pode salvar alguém com 90% do corpo queimado. A enfermeira informa que Dr. Leo recusou a operação. O presidente diz à enfermeira para fazer o possível enquanto o paciente estiver vivo. Ele entra na sala de operação para conduzir pessoalmente o procedimento. A operação dura 10 horas e o presidente manda a enfermeira levar o paciente de volta ao quarto. Após cuidar dos ferimentos, a enfermeira informa que o presidente do hospital mental Kim Gun está esperando o
do lado de fora. O presidente do hospital explode de raiva, indignado com a ignorância do presidente em relação aos pacientes. O presidente Lee caminha furioso até Rei e diz que nunca aceitará seu pedido de desculpas e que ele precisa pagar a taxa, incluindo a anterior. Ele diz que veio falar sobre uma assinatura para o hospital dele. O presidente Lee fica frustrado. Os olhos dele ficam vermelhos de raiva ao notar o extintor de incêndio atrás de si. Ele pega o extintor e ameaça matar Rei, mas as enfermeiras o impedem. Elas arrastam o presidente Lee para descansar depois da operação exaustiva. No entanto, Rei ainda não consegue perceber seu erro. Na manhã seguinte, Jang ainda está dormindo ao lado do nosso protagonista enquanto ele se recupera. O sistema avisa Lin Fan que ele alcançou o nível intermediário. De repente, ele abre os olhos e se senta. O sistema informa que nosso protagonista precisa manter a calma durante a prática, podendo alcançar resultados no menor tempo possível. Lin Fan rasga suas bandagens, arrancando a pele queimada e revelando uma pele totalmente renovada graças ao novo nível alcançado. Em seguida, ele toca no amigo para acordá-lo. Jane começa a despertar lentamente e pula de empolgação ao ver o corpo revigorado do amigo. A enfermeira fica chocada ao ver o paciente queimado se recuperar tão rápido. Momentos depois, toda a equipe do hospital se reúne, admirada com a recuperação impressionante do paciente. Todos ficam maravilhados com a pele perfeita e saudável dele. Enquanto isso, Cyclops descobre que os psicopatas subiram no poste de eletricidade e se sente aliviado por não precisar mais cultivá-los. Achando que morreram, pensa em ir ao funeral deles por terem compartilhado um quarto. Mas então, recebe uma ligação e, para sua surpresa, os psicopatas ainda estão vivos. Cyclops fica chocado que até um powerhouse de nível 3 morreu ao tocar na eletricidade, mas os psicopatas comuns sobreviveram. Ele conclui que devem estar no nível 4 e se pergunta se talvez sejam ainda mais fortes. Agora ciente do poder deles, considera cultivá-los novamente. Rei-Run comemora feliz por eles estarem vivos. Ao sair do hospital, a equipe tenta detê-lo para falar com o presidente sobre o cartão de associação. No entanto, o velho sabe que seu irmão continuará perseguindo-o e é melhor ele ir embora. Ele diz à equipe para deixar o presidente descansar, pois trabalhou a noite inteira, e se retira. Enquanto isso, uma mulher cuida de Li Yang em seu quarto. Li Yang percebe a bolsa rasgada dela. Ela diz que ainda pode usá-la, mas ele se recusa a deixá-la carregar uma bolsa quebrada. Então, entrega-lhe um cartão e diz para comprar uma bolsa nova ou qualquer outra coisa que quiser. Ela aceita o cartão e comenta que o tio Wang viria visitá-lo. Li Yang percebe que é a chance de agradecer ao tio Wang por apresentá-lo a uma boa moça, deixando a garota corada. Quando Li Wang entra no hospital, começa a ter alucinações estranhas. Ele percebe que essas visões começaram desde que comeu aquele peixe, mas o tio Wang não sabe que ele ingeriu uma mosca parasita amaldiçoada de nível 3 junto com o peixe. O tio Wang continua andando em direção ao quarto de Li Yang, mal conseguindo se manter em pé, pensando que sua única razão para visitar o sobrinho é a esperança de que ele cuide da criança.